Fala, meus amigos! Hoje o nosso UFCDAcast vem bater um papo com uma pessoa conhecida de toda a natação cearense pelos seus feitos da piscina e como grande nadadora e nutricionista esportiva, tendo ajudado na performance de vários atletas dentro das piscinas, do mar e de outros esportes. No podcast número 8, Germana Asfor, nossa rainha do nado peito, pode-se dizer aqui, é a rainha do nado peito, que sempre conseguiu ter as melhores marcas aqui da gente, atleta com bastante longevidade no esporte, um verdadeiro exemplo de dedicação, consistência, determinação, raça e muita disciplina. Germana, obrigado, viu, pelo convite. Se você quiser falar alguma coisa aí pra gente, antes da gente começar esse bate-papo, sinta-se à vontade. Como eu te disse, né, quando você me fez o convite do podcast, pra mim é uma honra estar aqui, né, falando sobre a natação. Realmente a natação é o esporte que eu amo, né, foi quem me tornou quem sou hoje. E realmente é um prazer e uma honra, né? Porque depois de tantas estrelas que já passaram por aqui, eu estar aqui nesse meio realmente é muito bom. Você é uma delas. Você tá no topo de uma lista bem seleta e longa. Vamos lá. Germano, como é que a natação entrou na tua vida? Lembra? Lembro. Eu comecei a nadar com 2 anos de idade, né? Meus pais me colocaram para nadar ali naquela piscininha pequena que hoje é a escola do Luiz Altamir, né? Mas antigamente era na Edla. E você começou na Edla Lopes. Comecei lá naquela piscininha de 12,5, com 2 anos de idade, e a gente morava ali perto, meus pais me colocaram lá e eu comecei a nadar e aí tô até hoje. Deslanchou. Sim. Uma vez o Edvan disse que tinha dado treino pra você. O Edvan foi meu primeiro técnico de natação, na verdade, né? Ele que me ensinou a nadar e nadei com ele ali até o pré-mirim, né? E realmente eu nadei na Edla até os meus 8 anos. Que foi quando a Edla foi lá para a cidade dos funcionários, né? Mas ali em 1993. Era inviável. Da aldeota para a cidade dos funcionários era praticamente uma viagem, né? Então ficava muito inviável, porque meus pais estavam me levando todo dia para treinar e tal. E aí foi quando eu fui pro BNB em 94. Legal. Nas categorias de base, Mirim, Petis, quem foram teus técnicos? Já despontava em algumas competições? Como é que foi? Já, eu comecei a competir, um dia você estava falando até com meu esposo sobre isso, eu comecei a competir no pré-mirim. Na época o pré-mirim competia junto com o Mirim 1, né? E aí, realmente, eu já era competitiva, sendo mais nova, competindo com as meninas mais velhas. Mas você ainda estava na Edla nessa época? Nessa época eu estava na Edla. E o Edvan, né, competitivo. Nunca foi. Pra competir com as meninas, né? Então, e eu sempre fui muito competitiva, né? Meu pai também é muito competitivo, então acabou que eu peguei muito esse sangue dele. E aí, competi desde o pré-mirim, e quando fui pro Mirim 1, lá no BNB, minha primeira técnica lá do Mirim, quem fez meu teste foi o Ricardo, né? O Ricardo Torres, ele já me botou pra equipe direto. E aí eu comecei a treinar com a Beth, treinei com a tia Beth lá, Mirim 1, Mirim 2. E no Petis fui pra Ione, que era Petis 1 e Petis 2. Então foram minhas 2 técnicas dessas categorias de base. 96, mais 94, ou menos. 95, 96, 97. Foram minhas categorias de Mirim e Petis. Eu acho que eu peguei ainda a tia Beth no ideal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ainda peguei a tia Beth. A Ione eu peguei. E a Ione, ela até falou no seu podcast, que ela chegou a te dar treino lá. Foi, eu treinei 2 anos com a Ione lá, Petis 1 e Petis 2, né? Muito legal. Qual foi os teus maiores desafios nessa época aí, Mirim, Petis? Lembra? Tem alguma coisa que marque? Na verdade, naquela época a competitividade era muito grande, né? Não sei se tem essa recordação, assim, a piscina era lotada, as competições eram muito cheias. A competição de Mirim e Petis era dividida, uma etapa para Mirim. Sim. E uma para Petis, porque não tinha como juntar as duas, né? Germana, eu tava agora no Caco Caminha. E os pais lá comentando, é muito menino, é muita gente. Eu disse, pessoal, o Caco Caminha tava com 500 atletas. Eu disse, gente, o meu primeiro Caco Caminha, em 1994, eu era, salvo engano, Germano, Mirim 2, isso, Mirim 2. Eu tava naquele, não, Petis 1, desculpa. Eu tava naquele Náutico, Mirim 2, 1993. Foi o meu primeiro ano de competição, eu devia ter uns 4 meses nadando. Foi 1.000 atletas, não foi isso daí? Foi 1.000 atletas que precisou dividir Mirim de manhã, Petis de manhã, Mirim à tarde, porque não tinha como fazer a competição. E outra coisa, ela começou na quinta e terminou no domingo. Isso. Porque era muita gente. Então era realmente uma competitividade muito grande, né? E eu acho que esse era o maior desafio. Até para entrar no revezamento de clube, tinha uma briga, entre aspas, ali pra você conseguir entrar, porque era muita gente, era muita menina, que hoje em dia a gente sente muita falta realmente das mulheres na piscina. Então essa competitividade era muito grande, era o meu maior desafio. E lógico, assim, a inocência, né? Mas isso é muito bom, época de brincar, é época de Mirim Petis mesmo, você tem que se divertir, né? Mas realmente era uma época muito boa. Eu tenho um amigo, o Glauber.
pai até de uma grande e futura atleta, a Raquelzinha. E ele fala muito isso, gente. Eu já vi os resultados dela. Já vi os resultados da Raquelzinha? Olha aí! Eu gosto de acompanhar quando eu saio olhando o resultado, vejo. A Raquelzinha é fantástica. E ele fala uma coisa muito importante, que tem muito pai que esquece disso do esporte, que é, nessa idade, o importante é estar nadando. É continuar nadando. Deixa a gente começar a olhar os resultados ali, infantil, juvenil, porque quantos talentos se apagaram aí no Mirim Petit? Aquele menino, aquela menina que... Não, aqui vai ser seleção brasileira. Exatamente. E no infantil ele apaga. E eu vejo muito isso, que é o que eu vejo atualmente no consultório, e eu fico até comentando, gente, meu Deus, tomara que eu consiga aprender muito com isso, caso algum dos meus queiram ir pra essa linha, né? Eu acho difícil não ir, viu? Você e o marido... Mas, assim, realmente, essa profissionalização muito nova, precoce. Né? Assim, precoce, sabe? Os meninos já mirim, petis, assim, sabe, fica vendo isso e tudo, não é hora de brincar, se divertir, fazer vários esportes. Tem a natação ali, continua nadando, mas faz um esporte diferente, trabalha uma parte diferente ali que a natação às vezes não trabalha, esquece um pouquinho performance, melhorar tempo, né? É hora de brincar, se divertir, viajar e curtir mesmo, né? Eu acho que a gente, você acho que é a quinta pessoa nesse podcast que fala sobre a precocidade do mirim petis. E pela questão tecnológica, eu acho que hoje a gente tá pior com isso, né? E assim, uma pessoa que tem uma longevidade no esporte que nem você em alto nível, para quem não sabe, a Germana é a atual campeã do Nordeste Sênior. Sim. Ganhou agora o Walter Figueiredo 50 sem livre, né? A gente tá conversando. Quanto? Sem peito. Desculpa, 50 sem peito, sempre foi a especialidade dela. Mas assim, com quantos anos, Germana? 38. 38 anos, quer dizer, longevidade no esporte absurda. Você é o Nicolas Santos feminino do Ceará. Aí é honra. E o Carlos Jarba é o masculino. Eu já falei pro Jarbas, ele tem até que vir pra esse podcast. Mas assim, e você é uma pessoa que nada desde nova, tem essa preocupação, e tem pai que nunca passou pelo esporte, que muito pelo contrário, joga às vezes suplemento de forma desorientada para criança. Né? Às vezes tem uns pais que eu brinco aqui com meu filho, rapaz, esse menino vai tomar o quê depois tendo rapadura e ovo frito? Deixa ele ser. Poxa, teu filho não vai treinar hoje, cara, eu faço ele treinar todo dia, ele já tem a responsabilidade dele, mas ele tem que viver. Sim, com certeza. E como você falou dessa parte tecnológica, né? Por exemplo, na nossa época, a gente contava nos desses que tinha um nutricionista, por exemplo, para acompanhar quando era mirim petis até infantil. Eu não tinha, não sabia o que era isso. Não existia isso. Um preparador físico que trabalhasse a parte física, um psicólogo que trabalhasse a parte mental, não existia isso. Psicólogo, né? A gente ia dizer assim, é doido, né? Na nossa época, o psicólogo é doido. O preparador físico, eu lembro que o BNB revolucionou a natação cearense quando ele colocou o Adriano com a gente, o Adriano César. Sim. Né? Nossa, fantástico. Ele fez eu ter uma melhora absurda. Não só ele, mas assim, o trabalho dele junto com o Ricardo foi quando eu tive os meus melhores resultados. Incrível. E aí isso daí gera exatamente isso. Como se tem um leque muito grande de melhora, né, de performance, eles querem antecipar muito isso. Mas, por exemplo, eu quero que eu trabalhe muito mais aqui, muito mais do que indicar um suplemento às vezes chega o pai assim, quer que eu dou antes e durante o treino, na competição. Eu disse, calma, vamos ver o que é que ele está comendo, o que é que ele precisa melhorar, o que é que ele tem que acrescentar na alimentação dele. Muito mais essa base do que jogar suplemento e é interessante, né, que eu acho que isso daí pelo menos os que eu vejo, aí 80%, 70% dos nutricionistas que eu converso, se prefere sempre utilizar o que a gente tem de comida, se ele pode comer, vamos colocar comida. Né? Se ele pode comer, vamos dar a comida em si. Suplemento, eu uso suplemento, você usa, mas assim, o suplemento já fala, é para suplementar aquilo que você não consegue colocar para dentro. Não tem que ser todas as refeições de suplemento. A base é a alimentação, né? O suplemento é a cereja do bolo, é o que você bota ali para complementar o que a base tem. Se você não tem uma base bem feita, como é que você vai conseguir colocar uma coisa ali em cima daquela pirâmide? Sim. Meu filho não come nada de verdura, fruta, não come nada, então suplementa para ele. Não é assim, vamos ensinar ele a comer. Exatamente. Né? Ensinar ele a comer. Exatamente. Germana, você tem uma característica extremamente marcante, que é a raça, né? Você é muito competitiva, né? Compete com o cronômetro, vibra, reclama quando chega da prova, vibra quando chega da prova, né? Isso vem desde nova ali. Como é que você leva essa característica aqui para a vida? Cara, Rodrigo, isso aí para mim é um trabalho realmente grande, né? Assim, mais imatura, muitas vezes eu passava do limite e eu tenho essa consciência hoje em dia, né? Mas a maturidade e a experiência faz com que a gente consiga trabalhar com isso
de uma melhor forma, né? Pegar isso como um ponto positivo e equilibrar, né? Que tudo é o equilíbrio. E hoje eu me vejo muito mais fortalecida, muito mais consciente do que eu preciso fazer, mas sem deixar essa minha essência, porque eu acho que essa raça faz com que você consiga ter bons resultados, não só na piscina, mas em relação a tudo na vida, sim, né? Claro. E realmente, assim, eu sou extremamente competitiva em tudo que eu faço. Eu não gosto de fazer nada mal feito, né? E reclamo por quê? Porque às vezes você sabe que consegue mais, que pode mais. E o atleta, ele nunca tá satisfeito com aquilo, Jamais, né? jamais. Pode estar fazendo o melhor tempo da vida, mas eu consigo fazer mais, eu vou atrás de mais, né? Então, é muito isso. Mas assim, com os pacientes não tem problema não. Se eu fizer uma dieta contigo, não bater o peso, tu não vai querer me bater, alguma coisa assim, não. Não, aí eu consigo. Aí entra o equilíbrio, né? O equilíbrio chega aí nesse momento, né? Mas é legal que você falou, o atleta nunca está satisfeito. Uma vez eu vendo uma entrevista do Cielo e diz assim, no meu recorde mundial de 50 livros, que permanece até hoje, eu ainda estou em sonho e estar satisfeito, porque a saída não foi do jeito que eu quis, o início do nada não foi do jeito que eu quis, então tem uma parte da perna ali que ela está oscilando, não está... Quer dizer, o cara em 50 metros, em 20 segundos, ele conseguiu olhar ali 5, 6 erros que ele poderia ter evitado e feito um tempo ainda melhor. Eu acho que nunca ninguém vai dizer assim, putz, essa minha prova foi perfeita. Sempre vai ter alguma coisa... Quando você disser que a prova foi perfeita, aí você vai... E será que consigo melhorar? Então, sempre vai ter alguma coisinha para você estar melhorando, né? Outra questão importante, né? Você sempre está batendo ali os melhores índices técnicos com o pessoal do Master, né? Você sempre está pontuando ali, primeira, segunda, terceira colocada. Virando a chave aí dos 40 anos, vai alçar voos internacionais aí para tentar fazer isso? A meta é essa, Rodrigo. Na verdade, assim, depois dessas minhas 2 gravidezes, né? A gente sabe que a mulher sofre muito mais com isso, né? Sim. Alterações hormonais, peso, tempo sem... Né? Tudo muda, rotina, enfim. Se eu vou falar aqui, a gente passa um ano falando desses 7 anos aí desde que eu fui mãe, né? Mas a minha meta é essa, eu vim falando que eu quero chegar nos 40 melhor do que eu estava nos 30, né? Sim. Então, realmente, desde o ano passado, que foi realmente quando eu comecei a treinar mais afinco desde que meu mais novo nasceu. Então, a minha meta desde o ano passado é chegar nos 40 melhor do que nos 30. Ou pelo menos estar repetindo o que eu fiz nos 30, que foi antes de engravidar, né? E às vezes a pessoa vê ali quando você chega nos 40, putz, mas como ela tá fazendo o que ela fez, mas mal sabe o processo que é para chegar até lá. A base que você tem, sim, a base que você tem para ter fora a base, né? Então assim, realmente a minha meta para os 40 é estar chegando, entrando na categoria dos 40 melhor do que nos 35, né? Legal. Porque essa categoria dos 35 realmente é uma categoria, para mim, foi muito complicada. Engravidei, teve pandemia. Você pegou a pandemia, né, também na sua categoria dos 35, né? Peguei. Os 2 anos. E na verdade eu engravidei na pandemia, né? Engravidei em 2020. E a pandemia começou em março, eu engravidei em abril. E aí, então, quer dizer, foi todo um processo. E aí, isso complica muito mais essa volta, né, a treinar. E porque fica doente, aí você começa a treinar, tem que parar, não consegue encaixar. Então, assim, ano passado foi que realmente eu consegui encaixar mais na minha rotina isso, e aí com mudança de vida, né, inclusive mudança profissional, né, mudança profissional que eu digo assim, eu evolui muito profissionalmente do ano passado pra cá, então minha rotina também mudou muito, muitas adaptações eu tive que fazer, mas realmente a minha meta é chegar nesses 40 bem melhor. Nos 35, quando eu já tava grávida, nos 30 na verdade, né, então já tinha tido seu primeiro. Já tinha tido meu primeiro. Foi no final da categoria dos 30, a gente foi, eu e meu esposo, né, o Eduardo também é nadador, a gente foi pra Buenos Aires, a gente foi pro nosso primeiro sul-americano. Lembro. Pronto. E, inclusive, fomos nós 3, né, eu, ele e o meu filho tinha 2 anos. Eu lembro das fotos. E todo mundo dizia, tu vai com esse menino só, tu e ele, como é que vocês vão nadar? Eu disse, vamos. E a gente é assim, gente, nunca teve babá, fomos nós 2, né, tem uma rede de apoio muito boa, né, meus pais, claro, sim, realmente são que me ajudam. E nós fomos pra essa de Buenos Aires. E aí era piscina curta lá, e eles dividiram a piscina de 50 em 2. Um lado era só mulher competindo, do outro só o homem. Brincadeira! Juro. Porque era aquela piscina mista, né, que eles conseguem fazer essa divisãozinha. E eu e ele, a gente nada das mesmas provas, 50 sem peito. E a gente foi pra nadar só essas 2 provas, justamente porque a gente queria curtir também a viagem, né? E a gente na mesma categoria, então a gente, meu Deus, vamos nadar na mesma hora, com quem que a gente vai deixar o menino? Leva ele pra borda, Não tinha ido ninguém de Fortaleza, então a gente não tinha ninguém lá nem pra deixar.
foi assim a maior loucura assim que a gente fez, mas foi assim uma coisa que hoje é história pra contar e que a gente gosta muito de contar essa história, né? Eu nadei o sem peito no primeiro dia, nadei o sem peito, subi, não soltei, subi, peguei o Matheus e ele foi pro banco de controle pra nadar o sem peito. Ainda bem que não bateu, né? Mas foi assim, o 50 peito, quando ele chegou, a série dele já era a próxima a entrar pra nadar. Então foi muito próximo os 50, né? Que a prova principal dele já não é tanto a minha. Mas realmente foi uma competição que pra gente ficou na história. Foi assim, minha primeira volta de competição desde que ele tinha nascido, né? Ele tinha 2 anos. E lá eu fui campeã sul-americana do 50 e do 100 peito. E aí a minha meta pra os 40 é passar da sul-americana e ir pro Mundial. Conquistar uma medalha no Mundial seria realmente um sonho. É uma meta muito difícil. Mas eu vou em busca dela. É possível, sem dúvida. Cara, que legal, que história massa. Quase que leva o menino, então, o Matheus, né? Quase leva o Matheus pro banco de controle. Quase que ele ia pro banco de controle. Fica aqui, caladinha, só 100 metros, só, a mamãe vai bem nadar, você fica rapidinho. aí. Legal demais. Você falou do Eduardo, vamos falar dele agora. Legal que o Eduardo, seu esposo, também nada as suas mesmas provas, né? 56 peito. Sim, né? Na verdade, eu tô nadando as provas dele, né? Porque antigamente eu nadava, eu nadei tudo, nadava né? tudo, né? Eu lembro nadei, você nadando borboleta. Eu nadei 200 borboleta, eu já nadei 400 medley, eu já nadei 800 livre, já nadei, aí fui pro crawl, já comecei a nadar 50 e 100 livre. E já depois, quando eu conheci ele, Linda, tu nada peito, vai nadar peito e tal. Aí fui. Cara, que engraçado, porque se a gente for analisar, o peito é um nado muito específico. Quem nada peito não nada nada. Só o peito. Né? Porque ele é um nado completamente fora do convencional do que a gente faz. Na verdade, o borboleta é o crawl dobrado, digamos assim, o crawl duplo. Sim. Você roda os 2 braços ao mesmo tempo. O costas é o crawl invertido. E o peito não é nada disso. E eu lembro mesmo, você nadava medley, eu lembro você nadando os 400 livre, eu acho. Eu acho que a única prova que eu não nadei na minha vida foi 200 costas. Até 1500 eu já nadei. Mas 200 costas foi a única que eu ainda não nadei e nem vou, né? Mas... Não tem porquê, né? Já não se encontrou. Necessidade, Mas legal. Aí eu comecei a nadar o peito por conta dele, né? Ele que vai, nada peito e tal. E aí eu comecei e fui e realmente fui. Então o que criou a conexão de vocês dois foi o peito aí. Começaram a namorar por causa do peito. Não nada peito. Na verdade a gente se conheceu na Unifor, né? Quando eu estava na faculdade, a Unifor tinha uma equipe e ele também estava fazendo faculdade lá. A gente conheceu no meu último ano de faculdade. Só te cortando, tu fazia fisioterapia, Sim, né? Sim, eu sou fisioterapeuta também. Fisioterapeuta. E aí eu tava no último semestre da faculdade e ele começou a ir pra equipe lá. E a gente se conheceu e aí eu fui morar ainda 6 meses em Ribeirão, fui fazer uma especialização lá. Quando eu voltei, a gente se encontrou de novo e aí a gente começou a namorar. Que legal. E aí, eu que entrei no estilo dele, né? Eu fico dizendo, né? Então a gente nada as mesmas provas, tudo é bem bacana. Que massa. Então quer dizer que a natação uniu vocês. Vocês conheceram por conta literalmente da natação. Por isso que eu digo que tudo que eu tenho hoje é pela natação, né? Então assim, a minha profissão é muito por conta disso, a minha determinação, né? A minha rotina que eu consigo estabelecer, tudo é muito por conta dessa vida de atleta realmente que faz com que a gente crie uma rotina, crie determinação, aprenda a ganhar, aprenda a perder, a virar a página e começar de novo, né? E, inclusive, meu marido, minha família começou pela Sua família natação. veio por conta da natação, é verdade. Legal. Desculpa, só relembrando que a pergunta dos voos internacionais foi feita pelo nosso querido amigo e que já participou aqui do podcast do Cal Aragão, viu? Cal vai, vou pro Mundial, Cal, com você vai ainda. Vou voltar um pouquinho aqui. Você se formou em fisioterapia, né? Não sei quanto tempo você exerceu, e agora você se formou depois em nutrição, e agora você atua como nutricionista. Uhum. E você é muito ligado nas áreas esportivas, pelo menos é o que transparece pra gente. Por que essa separação? Por que se formou na fisioterapia, não quis mais tocar, pensou na nutrição, por estar mais ligado ao esporte, ou teve algum outro... Eu sempre tive, na época do vestibular, eu sempre quis fazer a fisioterapia, né? E aí, na época, a fisioterapia só tinha ou na Cristos ou na Unifor. E gostava de nutrição, mas até então não queria. E aí, fiz só fisioterapia, comecei a cursar, gostei, comecei a trabalhar na fisioterapia, mas faltava alguma coisa, né? E ao mesmo tempo eu não tinha aquela coragem de deixar tudo
fiz uma faculdade particular, querendo ou não, né? Sim. E deixar tudo, já estava trabalhando, deixar tudo, largar tudo para começar uma nova faculdade, né? E aí eu me casei em 2012. E aí quando eu me casei em outubro de 2012, e aí eu já tinha aquela coisa, aí o Eduardo disse assim, por que tu não faz nutrição? Tu não gosta e tudo? Aí eu disse, rapaz, mas começar de novo e tudo. Aí ele disse, vai, faz. Aí eu fiz. Aí em 2013 eu comecei a fazer a nutrição. Como eu já tinha feito fisioterapia e comecei a fazer nutrição trabalhando ainda na fisioterapia, né? Já tinha feito, aproveitei muita disciplina, então fiz a faculdade em 3 anos, né? 2013, 14, 15. E aí fiz a nutrição. E realmente foi onde eu consegui me encontrar profissionalmente, né? Assim, vi que realmente, eu sempre quis trabalhar com esporte, né? E na fisioterapia eu não tinha tido essa oportunidade, não tinha conseguido. E na nutrição eu consegui encaixar muito isso. Quase de imediato já? Não, no último semestre de faculdade, todo mundo já mano, e aí, quando é que vai começar? Quando é que vai começar? E eu, calma, vou começar, né? Então, assim, eu já tinha meio que gente querendo se constar antes mesmo de eu terminar, né? Então, eu vi que realmente aquilo ali pra mim ia ser um leque muito grande. Mas, por incrível que pareça, quando eu comecei a nutrição, eu comecei atendendo mais gente do CrossFit, que era onde eu tava. Eu comecei atendendo o coach daqui, né, o Reginaldo, e aí foi, ele foi tendo esses resultados, então foi aparecendo muita gente do CrossFit e tal, quando eu comecei depois com o pessoal da natação. E de uns 2 anos pra cá, realmente, o boom da natação foi muito grande pra mim. Eu tô atendendo realmente, graças a Deus, né, muita gente, muito atleta, né, tanto Mirim Petis, quanto os infantis, né, pra sênior, e os masters. Legal. Então, eu consegui abranger tudo. Então, na nutrição, eu consegui realmente me encontrar, né? E sou muito realizada profissionalmente. Quero mais, sempre, né? Sim. Igual na natação. Mas sou muito realizada profissionalmente porque eu consigo trabalhar com o que eu amo e com, principalmente, o tipo de paciente que eu gosto. É legal que você fala que a fisioterapia, por mais que você gostasse, ela não te dava aquilo que você precisava, que era a ligação com o esporte. Sim. Né? E a nutrição, ela te deu de imediato isso. Muito rápido. Né? Porque a fisioterapia, eu acho que até pela demora do giro, você começa a atender muito em clínica, ou hospital, sim, né? E aí você atende todo mundo, né? E há 10 anos atrás, né, Rodrigo? Muita gente, porque 10, 15 anos atrás era assim, para trabalhar com esporte era muito mais homem, né? Sim, porque tem que ter mais força e tal. Então ia muito mais pro fisioterapeuta homem. Agora, hoje em dia que não, né? É verdade. É outro. A mulher conquistou o espaço dela, né, nesse segmento. Sim. Também. E aí agora a gente tem uma pergunta aí de um dos nossos espectadores, que também é seu paciente. Vou até dar uma pista de quem é seu paciente, que é o maior historiador daqui, ultramaratonista. Ele está fazendo uma pergunta bem técnica, certo? Para você, nosso amigo Afonso Quintas. Ele quer saber com você como é que você calcula a quantidade de cafeína durante uma ultramaratona aquática, 30, 40 Afonso, um abraço para você. O Afonso é um amigo, na verdade, eu não digo que é paciente, é um amigo muito querido. Bom, a quantidade de cafeína durante a prova, a gente tem que avaliar o tempo de prova, né, desse atleta, a tolerância desse atleta com a quantidade de cafeína, tudo isso ele é testado antes da prova. Legal, né? Você testa nos treinos antes para saber como é que ele fica. Sempre. Tanto para provas longas quanto para provas curtas, qualquer esporte eu sempre faço esse teste. Para prova curta você também utiliza, Germana? O que? 100 metros, 200 metros ou 3 km, que pro caso do ultramaratonista, uma prova curta também utiliza? Com certeza. Eu não sabia. Com certeza. Pensei que era mais para prova. Mas essa quantidade de cafeína, ela vai depender muito do tempo de prova, da tolerância desse paciente, né, que ele tem, e eu não posso também ultrapassar ali 400 miligramas dessa quantidade de cafeína ali ao longo da... Né? É muito, né? Mas é por isso que eu digo, depende muito do atleta e da tolerância desse atleta. Algumas pessoas com 400 miligramas conseguem ficar bem, outras vão ter uma taquicardia e não vai conseguir competir, entendeu? Então tudo isso ele é testado antes. Eu tomo umas 12 xícaras de café por dia. Eu acho que eu fico nesse pessoal dos 400 aí, tá tranquilo. Tá tranquilo. Fica com sono. Vamos voltar aqui. Como é que você se imagina daqui a uns tempos? Como é que você imagina a natação cearense daqui a alguns anos? Vamos lá, vamos botar 10 anos aqui. Como é que você imagina a natação cearense daqui a 10 anos?
Rodrigo, assim, nesses últimos anos a natação deu uma evoluída bem considerável, né? Tanto em quantidades, né, do que vinha tendo, não daquela nossa época, mas do que vinha tendo. A gente está com mais atletas e a gente está com qualidade também muito boa. A gente vê meninos muito novos, muito bons. Aí entra aquela preocupação se realmente vai vingar ou não, dependendo como vai ser conduzido esse atleta, né? Mas nós temos realmente talentos muito bons aqui e eu acho que a vinda do Luiz, né, do Altamir para cá, aumentou ainda mais isso. O sarrafo tá mais em cima. Sim, o que eu percebi foi muito isso, né, assim, ver um atleta olímpico treinando aqui, competindo aqui, então eles tendo essa convivência, muitos convivem com ele, né, mais próximo, mas outros estão vendo ali na competição, tem Miriam Petis que vai para a competição só para assistir o Luiz competindo, então eu acho que isso realmente também deu uma virada de chave muito grande, né? E aí, com os resultados, tanto que nós temos resultado aí com os meninos muito bons, né? A gente tem o Vitor Macedo, a gente tem o Lucas Lisboa, tem o Ícaro Pequeno que tá ali sempre no final, então a gente tem realmente resultados muito bons, que daqui a 10 anos, com certeza a gente pode ter um atleta olímpico, por exemplo, dentro desse grupo aí. A gente tem o Antenor que tá indo agora pro Corinthians, né? Acho que ele foi até seu paciente também, né? Antenor atendo ele, sim. Coitada. Mas, Antenor, um abraço, Antenor. Todos te amamos. Mas, e pensa em, não sei, o que eu tô falando aqui é pra frente, mas imagina poxa, Germano, vamos ajudar a gente aqui na federação, ou num clube, pensa nisso? Cargo de gestão, alguma coisa, ou nunca pensou? Rodrigo, eu confesso pra ti, que a gente estava conversando aqui, né? Quem vai substituir o Guilherme vai ter uma responsabilidade muito grande, né? Eu nunca pensei nisso, não, mas já várias pessoas vieram, Germano, tem que ir pra federação, vai ser presidente da federação. Gente, eu não tenho condições, não tenho, né? Assim, é uma demanda de trabalho muito grande. Um filho pequeno e trabalho, enfim, realmente assim, não é uma coisa que eu penso atualmente, não. Nunca diga nunca, mas num futuro próximo aí para 10 anos, eu acredito que não. Eu acho que o Sanches, ele é um homem que está em 2 lugares, 3, 5 lugares ao mesmo tempo, viu? Né? O Sanches estava no Caco Caminha, eles saíram de lá, acho que 9 horas da noite. Eu vi uma foto do Sanches no domingo de manhã, finalizando a competição no Náutico, né? Os caras, não tem condições, não tem ninguém igual o Sanches, não tem. É muito difícil, né? Realmente, esse posto de presidente da federação. Eu tô tentando marcar um podcast com ele desde agosto. E a gente não consegue bater uma data. Pode ser que Natal Réveillon tu consiga. Eu vou tentar ir no Natal à noite, no dia 24 à noite, lá pra casa dele, pra tentar fazer o podcast. Encontrar, né? Porque o cara é um monstro, é trabalhador. E viu? Mas assim, em ajudar a natação, isso aí, com certeza, né? Acho que de certa maneira eu tô ajudando com a parte da minha profissão, né? Sim. Mas quem sabe, né? Assim, tá ajudando ali, não como presidente da federação, mas ajudando ali num cargo técnico. É um cargo de gestão, cargo técnico. Sim, acho que tem muita coisa que todo mundo pode ajudar. Né? Quem gosta da natação pode ajudar. E eu acho tudo. Que essa experiência toda também ajuda, né? Sim, vale. Já passei por várias gerações da natação cearense, então assim, eu acho que eu sou a pessoa que... Eu nunca parei de nadar, né? Na verdade, nunca deixei de... Você tinha uma geração muito boa. Era você, era a Patrícia? Eu, Patrícia, Mariana. Você, Patrícia, Mariana era lourinha, né? Era, e da Edla tinha outra germana, né? A Bruna. Né? Então a gente tinha gente muito forte, né? Do masculino tinha o Léo, né? O Alexandre. Então, assim, eu falei com o Coen até hoje de manhã. Vocês tinham uma equipe, vocês vieram na geração muito forte. Muito. Era Norte-Nordeste brasileira, sempre vocês estavam participando. Legal. Uma última pergunta para a gente terminar esse nosso papo, que foi muito bacana. O que é a natação para você? Putz, Rodrigo, acho que é tudo. Só não é tudo porque minha família é mais do que isso. Mas veio da natação. Mas é como eu te falei, a natação realmente foi o que me ajudou muito aqui eu sou hoje, né? Assim, determinação, persistência. Eu não desisto fácil, não. Para eu desistir, o negócio tem que ser muito... Tem que ser difícil. Muito difícil, né? E realmente a natação me trouxe tudo, né? Parte profissional. Hoje eu consigo atender, por exemplo, os pacientes, eu sei o que eles estão passando. Jamana, eu não tô conseguindo melhorar. Eu sei o que eles passam, eu sei o que eles pensam, né? Então eu acho que isso me ajuda muito a como conduzir
inclusive, as pacientes, eu tenho a maioria dos meus pacientes, isso aí, eles mesmos podem falar, eles vêm tirar dúvida comigo, Germana, tu acha que eu tenho que fazer isso? Já recebi gente, Germana, tu acha que eu posso nadar essa prova? Gente, calma, que isso aí já não é da minha alçada, fala pro seu técnico, né? Mas realmente, assim, eu sou muito próxima deles, porque realmente eu gosto, né? Então, quando eu mando pra eles a organização da competição deles, eu sei a hora que eles vão competir, eu sei se eles comerem ali, eles vão estar muito cheios, tá? Então eu consigo organizar isso muito bem feito, né? E aí a natação realmente me ajudou muito, né, nessa parte profissional, a como lidar com isso, né, com as frustrações da vida, né, que a gente sabe, é o que eu vi falando pro meu filho, eu disse, ó, não é sempre que a gente ganha, a gente perde muito mais do que ganha, né, e a gente tem que aprender a lidar com isso, e não é porque perdeu que vai desistir, eu disse, tenta no outro dia, né, eu falei, ó filho, não é porque a mamãe não ganhou hoje que a mamãe não vai ganhar, então vai ter que treinar, vai ter que persistir e ir, né, então a natação me ensinou muito realmente como pessoa, não só pelo esporte. Muita gente, meus grandes amigos hoje da natação, da vida vieram da natação, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu, Léo e o Daniel, nós somos comadres e compadres, né? Legal, nosso grupo do WhatsApp é esse, né? E acabou que nós ficamos juntos, inclusive, das mulheres deles e eles do Eduardo, né? Então, realmente, nós somos muito próximos, né? Foram nossos padrinhos de casamento, legal, a gente dele. Então, a nossa relação, assim, de amizade, realmente, ela veio da natação. Então, a natação me deu amigos, a natação me deu a família, né? Me ajudou na parte profissional, então, realmente, eu só tenho a agradecer muito ao que a natação me proporcionou. E eu espero, de verdade, que algum dos meus filhos, não quer que eles sejam nadadores, queria, não for, né? Mas que eles introduzam realmente algum esporte, né? Já estão nadando? Todos dois. Ah, tá certo. Não, então não tem outro caminho não. Estão aonde? Estão nadando aonde? Eles nadam aqui mesmo, né? No Planeta Água. Mas no ano que vem, eles vão lá. O mais velho, né? Já vai pro BNB, a gente vai colocar. Robertinho? Vai começar na escolinha, a gente vai começar com calma, que a gente não quer atrapalhar, né, nenhum processo. Principalmente, eu acho que ele vai ter uma responsabilidade teoricamente um pouco maior, né? Porque, querendo ou não, dois pais que ainda competem, né? Então a gente vai tentar também poupar um pouco isso aí deles, né? Mas eu queria que eles fossem para algum esporte, porque eu acho que realmente o esporte ensina antes da vida. Durante a vida, né? O esporte talvez seja a nossa maior ferramenta. Talvez seja a maior ferramenta, não. Acho que é a principal ferramenta educacional. Até hoje, para mim, a natação ela ainda me ensina. Por incrível que pareça, com quase 40 anos de idade, 2 filhos nas costas, a natação ainda me ensina. Eu tenho um grande amigo e ultramaratonista aquático, o Mário Moreira. Não sei se você chegou a conhecer. Ele é de uma geração bem antes da gente. E o Mário conversava muito comigo nas outras maratonas, a gente fez várias ultramaratonas literalmente juntos, a gente nadava juntos. E ele falava assim, cara, quando eu nado a ultra, eu resolvo todos os problemas da minha vida. Né? E aí eu comecei a refletir, poxa, é pelo tempo que a gente está, mas não é a ultramaratona que resolve todos os problemas. É a natação, é o treino. Porque tu tá no treino, tu tá focado treinando, mas de vez em quando o pensamento vai, nossa, e aquele problema, né? E aí tu resolve aquele problema, mas eu vou fazer isso, a solução é essa. Eu digo que a natação é meu Rivotril, né? Cada um tem o seu, e é verdade. Então, assim, eu preciso, às vezes eu tô estressada, aí o Eduardo diz assim, vai nadar, que tu tá precisando é nadar. Aí eu vou, nado, relaxo, então assim, é realmente o momento que eu tenho pra mim, né? Então eu sempre boto ali 3 vezes na semana, 4 vezes na semana no máximo, é o que eu consigo encaixar realmente a natação na minha rotina. E eu boto que é realmente pra minha cabeça. Então todo mundo lá em casa já me ajuda, meus pais me ajudam. Não, já mano, deixa que eu fique aqui, se quiser ir treinar, vá lá. Então assim, realmente a natação é uma terapia mesmo, né? Você sabe qual é... E eu vi várias vezes você e o Eduardo lá. Qual é... Hoje eu não tô podendo treinar, porque eu tô com esse problema no ombro. Mas uma das melhores partes da minha semana era o sábado de manhã, quando eu ia treinar, né? E eu treinava muito cedo, então eu vi o pôr do sol e tal, mas aquele clima, né, de manhã, do sábado de manhã, você tá treinando, eu acho fantástico. Pode ser no mar, é uma meditação, né, também, assim, realmente é aquele momento que você tá ali só você, né, você consegue realmente... Ou esquece totalmente dos problemas, ou quando lembra, você acha realmente a solução. Sim. E no sábado agora eu fui 6 horas da manhã, eu tava entrando na piscina, que porque legal. 7 eu tinha que sair, porque 8 horas eu tinha que estar aqui no consultório, né? Então, realmente eu tento encaixar de alguma maneira, né? E todo mundo, Germana, como é que tu consegue dentro da tua rotina?
a gente tem que dar um jeito, né? Eu me privo às vezes de algumas coisas, mas coloco a natação, porque pra mim ela é uma prioridade, né? É o que me faz bem. Então você tem que encontrar alguma atividade que lhe faça bem e coloque dentro da rotina, né? E a natação é eterna, né? Ah, A natação é eterna. Dos poucos esportes que são eternos é a natação. É muito difícil, meu irmão faz hora comigo e diz assim, eita, tu vai ser igual a Maria Lenk, né? Eu disse, se eu conseguir ser igual a ela, chegar na idade dela e morrer nadando, eu posso dizer que eu vou morrer feliz, né? Muito massa. Germana, cara, muito obrigado. Eu acho que sua contribuição para a natação cearense tem sido enorme, né? Como nadadora, como entusiasta, como profissional, né? Que bom que hoje você é nutricionista. A Manu, a técnica da Eda Lopes, que é uma pessoa bem próxima de mim, ela fala muito assim, a Germana é a melhor nutricionista do estado, né? E obrigado pela sua contribuição, obrigado por participar aqui do nosso podcast número 8, né? Como eu falei no início, você está no topo de uma lista bem longa e você está no topo dela. Germana, muito obrigado por tudo, viu? Rodrigo. Até a próxima, depois a gente marca outro bate-papo. Sim, tem muita coisa ainda, né? Muita coisa Mais de 20 falar. anos de natação, tem história para contar. Demais. Galera, confere aí nosso podcast aí, número 8, com Germana Asfor. Um abraço. Tchau, tchau.